E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal TDC Projetos, tá? Meu nome é Clinsman Jorge, para quem não me conhece, e nessa videoaula aqui a gente vai estar utilizando o display OLED I2C, tá? Primeiramente eu queria estar fazendo um agradecimento à loja Curto Circuito por nos ter mandado esse módulo para poder fazer teste aqui no canal, beleza? Então se você quiser adquirir um módulo igual a esse, o link vai estar na descrição. Bem, o display OLED ele é muito bacana por dois motivos. Primeiro, a qualidade de imagem ela é bem superior se for comparada com o display de cristal líquido, tá? Então, o display OLED ele tem esse benefício de ter uma qualidade de imagem muito superior ao display de cristal líquido. Outra coisa que faz esse módulo aqui ser superior ao módulo de cristal líquido é que ele não tem luz de backlight, tá? O que é isso? Aquela luz de fundo que ilumina o display. Então esse display aqui ele não tem isso. Ou seja, ele é um display OLED que tem os seus próprios LEDs individuais aqui dentro. Então conforme vai a corrente elétrica, eles são acesos de forma individual. Esse display aqui ele é de 128 pixels por 64, se eu não me engano. E dá para fazer bastante coisa com ele. E o bom dele, galera, é que ele tem, conexão I2C. Ou seja, todos os módulos que possuem conexão I2C, a facilidade de conectar o Arduino é muito grande. Então facilita bastante na hora de conectar esse tipo de módulo no Arduino. Beleza? Então vamos lá. Bem, esse display aqui, tá? Ele possui duas versões desse display, tá? Quais são? A primeira versão, que é essa daqui, ela possui um controlador do tipo, modelo aliás, SH1106, tá? Então o modelo do chip que controla esse display é o SH1106. E o outro modelo é o SH1306. A diferença visual não tem diferença visual nenhuma, só muda o controlador. Só qual é o problema? As bibliotecas que a gente tem hoje, a maioria delas, elas funcionam apenas com o SH1306, ou seja, para você estar utilizando nesse modo, você tem que fazer as modificações na biblioteca. Porém, eu encontrei na internet uma biblioteca que funciona com os dois displays, tá? Tanto com o SH1106 quanto com o SH1306. Então com isso facilita muito a nossa vida. Além da biblioteca ser muito boa de trabalhar, fácil de trabalhar, comandos bem legais que a maioria de vocês já conhecem. Então essa biblioteca a gente vai estar trabalhando, beleza? Bom, então para conectar isso daqui no Arduino, logicamente a gente vai precisar de um Arduino, tá? Eu vou estar utilizando aquele mesmo circuito da aula passada da matriz de LED, que eu utilizava o Arduino Nano na protoboard. Então vou utilizar o mesmo circuito, mesma coisa, beleza? Então você vai precisar de um Arduino, não importa o modelo do Arduino, pode ser um Arduino Mega, Arduino Nano, que no caso é esse daqui, Arduino Uno, Arduino Leonardo, não importa. Desde que seja um Arduino vai funcionar. A gente vai precisar também, além do Arduino, de 4 fios jumper, tá? Um fio para o GND, um fio para o VCC, um fio para o SDA e também um fio para o SCLC, ok? Então vamos fazer as conexões. Eu vou estar colocando aqui, o nosso display aqui na protoboard. Dessa maneira, tá colocado o display. Agora a gente vai fazer as conexões, tá? Eu vou estar aproximando aqui a imagem só para facilitar mesmo para vocês observarem. Bem, o meu fio vermelho eu vou estar ligando no 5 volts do Arduino Nano, beleza? Dessa maneira. O meu GND eu vou estar ligando lá no GND do Arduino. Não precisa de fonte externa, galera, para estar alimentando este módulo, tá? Ele puxa bem pouquinho corrente, então dá para alimentar aqui no próprio Arduino, beleza? Feito isso, agora a gente vai para as conexões de comunicação. Deixa eu focar aqui para vocês verem direitinho. O pino SCL eu vou estar ligando lá na porta
analógica 5, tá? Porta analógica 5. No caso do Arduino Nano, as portas de conexão serial é o A4 e o A5, beleza? Então sobrou o SDA, que a gente vai conectar no A4. Recapitulando, tá? Vocês vão conectar o VCC no 5 volts do Arduino, o GND no GND do Arduino, o SCL na porta A5, tá? E o SDA na porta A4, beleza? Feito isso, agora a gente vai lá para o computador ver o código para fazer esse display funcionar. Bom, pessoal, vamos agora fazer o código que vai fazer o nosso display funcionar, beleza? Bem, primeiramente você deve baixar os arquivos que eu deixei na descrição do vídeo. Nesse arquivo que você vai baixar, ele vai vir compactado, você vai descompactar logicamente, e dentro dos arquivos, da pasta que vai gerar, vai ter dois arquivos. Vai ter um arquivo chamado LCD Assistance, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó, LCD Assistance, e também uma pasta chamada Biblioteca. Dentro da pasta Biblioteca, tem a biblioteca que a gente vai estar utilizando aqui no nosso display. A biblioteca que a gente vai estar utilizando é a Micro LCD. É uma biblioteca que vai funcionar tanto com o SH1106 quanto com o SH1306, beleza? Esse programinha LCD Assistant a gente vai já ver para que serve ele. Bom, então como é que faz para instalar a biblioteca? Muito simples, tá? Não tem segredo de instalar bibliotecas aqui. Você vai vir aqui em Sketch, incluir biblioteca e vai selecionar aqui, ó, incluir biblioteca.zip. Vai abrir aqui um diretório do seu computador. Aqui no diretório do computador você vai selecionar a pasta que você baixou no vídeo. No caso aqui a minha tá em... Deixa eu procurar. Cadê? Aqui Arduino Sketch. A minha tá aqui em LCD, biblioteca, e tá aqui, ó, Micro LCD. Você clica aqui e clica em abrir. Quando você fizer isso, ele já vai estar adicionando a biblioteca dentro da IDE. Eu não vou fazer isso porque eu já fiz isso anteriormente para testar. Então, feito isso, galera, a gente agora vai pegar um exemplo da biblioteca e vai aplicar algumas modificações. A gente vai estar fazendo algumas coisas para deixar o nosso exemplo melhor, beleza? Não tem muito segredo também em estar fazendo um código, mas para agilizar o tempo, eu vou estar utilizando um exemplo pronto, tá? Então a gente vem aqui em arquivo, exemplos, vai lá embaixo, seleciona Micro LCD e tem aqui LCD Hello. Abre aqui, vou estar minimizando essa outra janela e vou deixar só essa daqui aberta. Bem, aqui a gente está com o exemplo que a biblioteca nos dá para a gente poder brincar. Não se assustem, tá, com esses códigos estranhos. Isso aqui são códigos hexadecimais, mas não se preocupem, vou explicar tudo para vocês como que serve, como é que faz isso daí, tá bom? Então vamos lá. Bem, a biblioteca Micro LCD ela precisa de duas dependências, tá? Ela precisa da biblioteca Arduino.h e também da biblioteca Wire.h, porque ela está utilizando a conexão I2C. Então algumas bibliotecas utilizam a Wire.h para estar fazendo aí essa comunicação. Depois que você incluir essas bibliotecas, você também vai incluir a Micro LCD.h, que é a biblioteca propriamente dita, beleza? Bom, aqui abaixo a gente vai estar selecionando o tipo de LCD que a gente vai estar utilizando. Bem, como eu falei para vocês lá na hora da montagem, a gente tem dois tipos de controlador, o SH06, 1106 e o SH1306. Aqui a biblioteca já deixou selecionado para a gente o LCD SSD 1306, mas o nosso controlador não é o 1306 e sim o 1106. Então como é que eu faço aqui? Eu vou comentar essa linha de código e vou descomentar a linha lá de cima. Fez isso, a biblioteca já vai saber que você vai estar utilizando o 1106, beleza? Aqui a gente tem um array, tá, que é do tipo constante, tá? Esse array ele está aqui com o comando program. Para que serve esse comando program? Simples, tá? Como esse código hexadecimal ele é um código bem grande, então para não gastar muita memória do Arduino, para economizar memória, ele vai estar salvando esse código dentro da memória de programa, ou seja, a memória que o Arduino destina para guardar os programas.
Então com isso, esse código vai ficar armazenado dentro dessa memória reservada do Arduino e o restante da memória vai ficar livre. Ou seja, esse código só será chamado, só será processado quando o código principal do Arduino estiver rodando. Então isso economiza memória no Arduino. Esse array aqui, ele tem vários códigos hexadecimais, tá? E ele tem um nome que se chama aqui, ó, Smiley, que é o nome do exemplo aqui da biblioteca. Esse nome aqui, Smiley, significa sorriso, tá? E ele está dizendo o seguinte, que Smiley é 48 por 48 dividido por 8. O que é que significa isso, galera? Esse nosso display, ele tem 128 pixels por 64. Então significa que essa minha imagem de sorriso aqui, ela tem 48 pixels de altura por 48 pixels de largura. Isso tudo dividido por 8, que é o número de bits do nosso LCD, tá bom? Então, por exemplo, se você quiser uma imagem, sei lá, de 10 por 10, aí você coloca aqui 10 vezes 10 dividido por 8. Então você vai ter que pegar as imagens já com esse tamanho para poder fazer a modificação. Vou já explicar isso para vocês. Então aqui a gente tem um array que tem um monte de códigos hexadecimais, e esses códigos hexadecimais, quando são processados, vai imprimir lá na nossa telinha do LCD um sorriso, um emoji de sorriso. A gente tem aqui o ticket e o cross. O cross é um X e o ticket é uma seta. Então, mesmo procedimento. O formato do tamanho deles aqui é 16 por 16 dividido por 8, como já expliquei, tá? Então são três arrays do tipo constante. Um tem um nome Smiley, que é sorriso, um nome ticket e o nome do outro é cross, tá bom? Aqui no setup eu só fiz a única coisa que a gente faz aqui no setup é apenas iniciar o LCD com o comando lcd.begin, tá bom? Então, só para garantir que o nosso LCD esteja limpo na hora de executar os comandos, a gente dá um lcd.clean, tá? Esse comando lcd.clean vai limpar o LCD de uma vez por todas, tá bom? Deixar ele limpo sem nada escrito. Podem perceber que essa biblioteca microLCD, ela utiliza comandos bem conhecidos, que a gente utiliza também na biblioteca do display de cristal líquido. Então, alguns desses comandos a gente já viu muitas vezes aqui no próprio canal, e a gente vai ter uma facilidade na hora de estar trabalhando, tá certo? Então o que está fazendo aqui? Depois que eu limpei o meu LCD, eu estou setando o cursor, tá? Eu disse para ele que ele avançasse 40 colunas e ficasse na primeira linha, tá? O que é que significa isso? Ele tem 128 colunas com 64 linhas. Então aqui, ó, eu estou na linha 40, na coluna 40 e na primeira linha, tá certo? Então com isso eu setei o cursor para essa posição e mandei ele desenhar o meu rostinho lá, ou seja, o rostinho do emoji. Eu informei o tamanho do emoji, que é 48 por 48, tá? Então ele desenha o emoji, espera um segundo, depois limpa o emoji de novo, utilizando o comando lcd.clean, tá bom? Depois, aqui a gente tem a função lcd.setFontSize, tá? Se você quiser escrever texto no nosso LCD, você vai ter que configurar um tipo de fonte para poder escrever no LCD. Nesse caso, aqui o nosso exemplo está setando a fonte como small, tá? Que significa fonte pequena. Ou seja, a fonte da letra é a menor que tem na biblioteca. Ele seta para a menor letra que tem e imprime Hello World, tá? Que é o Lamundo. Depois ele aumenta um pouquinho o tamanho da letra com o mesmo comando lcd.setFontSize e FontSize Medium, tá? Vai ser a fonte média. E depois imprime o Hello World com a fonte um pouquinho maior. Dá mais um tempinho, seta o cursor mais uma vez, ele continua na coluna 40, mas na linha 6, ou seja, um pouquinho abaixo ele vai escrever, ele vai agora imprimir a setinha, tá? O ticket, informando da mesma maneira que a gente fez com o Smiley, informando o tamanho dela, que é 16 por 16. Depois ele seta o cursor mais uma vez, vai lá para a coluna 72, mas continua na linha 6 e assim sucessivamente, tá bom? Depois ele imprime o X, tá bom? Quando vocês rodarem isso no código, vocês vão entender o que é que eu tô falando. O X, a setinha, e são os emojis que vai imprimir na telinha do LCD. Depois fez isso, ele limpa o cursor novamente, seta o cursor lá em 0, ou seja, lá no
na origem do display, tá? Na linha 0 e coluna 0, tá? E essa biblioteca ela tem algumas particularidades, tá? Com números eu consigo um tamanho de fonte maior. Por exemplo, se eu quiser imprimir um número na tela do meu LCD, eu posso estar utilizando a fonte medium, a fonte média, posso estar utilizando a fonte pequena e a fonte larga, que vai ser um pouquinho maior do que a média, e a fonte extra larga, tá? Ou seja, a maior fonte que tem. Com letras, com caracteres, eu não consigo nem a extra large e nem a large, tá? Então a gente só consegue os dois tamanhos, que é a pequena e a média, tá bom? Então, para imprimir números grandes, eu dou um comando lcd.printlong, tá? E coloco o número aqui que eu quero imprimir. O bom desse comando é que para você imprimir, por exemplo, sei lá, dados de um sensor, por exemplo, a intensidade de luz do ambiente, sei lá, a temperatura do ambiente. Então é bom esse comando para você imprimir esse tipo de coisa, tá? E você pode imprimir ele com a fonte maior que tem na biblioteca. Quando vocês rodarem o código de vocês vão ver o tamanho das fontes, tá bom? Então, resumindo, o que é que o nosso exemplo vai fazer aqui quando for rodado? Primeiramente, ele vai imprimir um sorriso aqui. Depois que ele imprimir o sorriso, ele vai setar a fonte como pequena, vai imprimir Hello World. Depois ele aumenta o tamanho da fonte, imprime Hello World novamente, seta o cursor, imprime a setinha, depois imprime o X, depois apaga tudo que tem no LCD, seta o cursor lá para as origens 0 e vai selecionar a fonte média novamente, vai imprimir um número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e depois vai limpar o LCD, tá? Galera, eu tô falando um pouco rápido porque eu ainda quero mostrar uma coisa para vocês aqui da biblioteca, tá? Depois ele vai imprimir os outros números, o largo e o extra largo, tá certo? Fez isso, ele vai continuar no loop, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer algumas alterações nessa nossa biblioteca. Primeiramente, eu vou excluir esses dois emojis de seta e X aqui, não preciso deles aqui, vou excluir eles aqui. Tá? Deletar. E eu vou alterar algumas coisas desse smile aqui, tá bom? Então como é que a gente faz para estar colocando uma imagem que a gente tem aqui? Eu vou estar pegando algumas imagens de exemplo só para a gente estar testando. Vou aqui no Google e vou estar pegando uma imagem de teste, tá? Digamos que eu quero uma imagem do Pac-Man. Então coloco aqui, ó, Pac-Man monocromático. Por que monocromático? Porque se não for preto e branco a foto, não vai funcionar. Agora quando eu falo preto e branco, galera, é uma foto bem pretinha mesmo, tá? Não pode ser aquele preto acinzentado, porque senão o programa não vai reconhecer, certo? Então dá um Enter, ele vai mostrar aqui algumas fotos, né? Algumas são monocromáticas, outras não. Mas para você ver todas as fotos monocromáticas é bem simples, tá? Você vem aqui em configurar, em ferramentas, tá? Cor, seleciona aqui, ó, cor preta. E ele já vai estar mostrando aqui, ó, várias cores, vários ícones preto e branco, tá? Como esse daqui, por exemplo, ó. Tem o da Apple também, tá? Eu vou estar testando com o da Apple que eu ainda não testei, tá? Vou salvar, a gente tira aqui, ó, salvar a imagem como. Vamos salvar. Vou salvar lá na área de trabalho mesmo, dá um OK. Esperar ele salvar, pronto, salvou. Beleza, feito isso, galera, tá aqui, ó, a imagem da Apple. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai ter que editar essa imagem, a gente vai ter que mudar o tamanho dela. Tá muito grande o tamanho dela. Então vocês podem estar utilizando os Photoshop que você tiver aí, tá? Eu vou estar indicando para vocês no Photoshop que ele é bem leve, não tem segredo nenhum utilizar ele, tá? Que é o PaintNet. Deixa eu ver, deixa eu procurar ele aqui na minha área de trabalho. Aqui, ó, PaintNet. Vamos abrir ele. Ele é um Photoshop bem levinho, tá, galera? É porque meu computador terminou de atualizar aqui, ele tá meio lerdo. Mas enfim. Abriu aqui. Vou estar pegando minha imagem e jogando ela lá pra dentro do PaintNet. Tá? Abriu ela aqui. Eu vou estar mudando o tamanho da minha imagem. Para isso eu venho aqui em imagem. Redimensionar. E eu vou colocar um tamanho de 48 por 48, da mesma maneira que está lá, mas você pode colocar um tamanho de 50 por 50, por exemplo.
Tá, vamos fazer diferente. Vamos colocar 60 por 60. Tá, ver se vai dar certo. 60, pronto. Dá um ok. Mudou o tamanho. Agora a gente vai clicar em arquivo. Salvar como. E a gente vai mudar aqui o título para Apple, tá? Pronto. Gerou aqui a imagem bitmap. Agora o que a gente tem que fazer? A gente vai lá na pasta que a gente baixou os arquivos. E vai ter um programa chamado LCD Assistant, tá? A gente vai abrir ele. Esse programinha que vai gerar o código hexadecimal. Pra gente poder estar colocando lá no código do Arduino. Gente. Então a gente vem aqui em File. Load Image. E vai selecionar a imagem que a gente modificou, tá? No caso é a imagem Apple.bmp. Tá, aqui ele já carregou ela aqui. Save Output. Dá um nome. Deixa eu colocar aqui imagem. Pronto. E ele vai gerar, galera, um arquivo aqui, ó. Então a gente vem aqui com o botão direito. Abrir com. Bloco de notas. Dá um ok. E tá aqui o nosso código hexadecimal. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai copiar todo o código aqui hexadecimal. Pronto. Vamos lá no código do nosso Arduino de novo. Aqui onde tem o nosso array do smile lá, que é do sorriso. A gente vai selecionar tudo e vai substituir pelo nosso código que a gente fez, certo? Vamos mudar aqui o nome para Apple, tá? Pronto. Feito isso, a gente vai alterar aqui também. Vamos colocar Apple, tá certo? Eu vou deletar essas outras partes aqui que eu não vou estar utilizando agora, né? Deletar, pronto. Ah, galera, esqueci de mostrar uma coisa aqui pra vocês, tá? Como nossa imagem ela tem 60 pixels por 60 pixels, então não pode ser 48 aqui, tem que ser 60. Desculpe aí por não ter informado pra vocês. Então coloca 60. Vamos compilar aqui só pra gente ver se vai funcionar. Bom, pessoal, funcionou, tá? Mas eu mostro já pra vocês, tenham calma. A gente vai adicionar só mais algumas coisas aqui pra poder dar certo, tá bom? Pra gente poder colocar mais algumas coisas adicionais. A imagem que eu coloquei lá pra vocês, eu tinha marcado no programinha aqui, ó, deixa eu mostrar. Eu tinha marcado horizontal, mas não marquem horizontal, tá? Eu me enganei. Marquem vertical, tá bom? Eu também mudei o tamanho da minha imagem, antes estava 60 por 60 e eu voltei para 48.48. Por que eu fiz isso? Porque eu não sei o que aconteceu, mas a imagem 60 por 60 não funcionou, ficou toda embaçada. Então a gente vai mudar aqui também para 48 por 48, ok? Pronto, fez isso, alterou aqui, já está funcionando, está mostrando aqui a logo da Apple. Mas eu mostro já para vocês. Bom, vamos adicionar mais algumas coisas aqui. Depois dele imprimir a logo da Apple, vamos imprimir alguma outra coisa. Sei lá, vamos dar um LCD. LCD.clean, tá? Vamos setar o cursor. Então LCD.set cursor. Opa, o C aqui é maiúsculo. Set cursor. Eu vou levar ele lá para a origem, tá bom? Então 0,0. E vamos imprimir aqui alguma coisa. Então vamos dar aqui um LCD.println. E aqui a gente vai imprimir TDC projetos. Pronto. Vamos dar mais um delay aqui. Delay, tá? E vamos colocar aqui um delay, sei lá, de 1 segundo. Pronto. Vamos gravar esse código. Tá gravando o código agora, galera, e agora a gente vai ver se vai funcionar, beleza? Então, é isso, tá? É isso que eu queria mostrar pra vocês. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal. E você pode também estar fazendo suas próprias imagens monocromáticas personalizadas, que vai dar certo, tá bom?
Então é isso. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal. O link de todos os arquivos vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Valeu e tchau, tchau.